Boa tarde. Bem-vindos aos webinars da Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. Hoje temos connosco, para nos falar de aprendizagem mediada por plataformas LMS, o professor João Filipe Matos, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Já todos sabem, mas nunca é demais dizê-lo, se quiserem colocar perguntas ao orador, por favor usem o e-mail webinar@dgidc.min-edu.pt. E agora, caro professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero começar, naturalmente, por saudar a audiência, todos os que veem e ouvem neste momento, e agradecer à DGIDC esta oportunidade, que eu entendo como uma oportunidade de trazer algumas ideias que têm vindo a ser construídas ao longo de diversos anos, e o agradecimento é também, nesse sentido, aos colegas com quem tenho trabalhado, de há uns anos para cá, neste domínio das tecnologias na educação. Eu vou fazer esta intervenção em 3 andamentos. Num primeiro andamento, refletir de uma forma rápida sobre o aprender. Num segundo andamento, refletir sobre a questão da mediação que ocorre quando nós utilizamos recursos e as exigências que essa mediação tem. E num terceiro andamento e final, procurar dar a minha visão perspectiva sobre a utilização de plataformas no âmbito escolar. E, portanto, indo a um primeiro andamento, sobre o aprender, eu gostava de chamar a atenção para uma dualidade que muitas vezes se coloca quando se discute as questões da aprendizagem, que é o que algumas pessoas chamam de aprendizagem natural versus aprendizagem artificial. E chamar a atenção para a ideia de que toda a aprendizagem, em última análise, ocorre num ambiente natural e de uma forma natural. E eu refiro-me à aprendizagem em meio escolar como a aprendizagem em qualquer situação em que estejamos imersos num determinado ambiente. Nós aprendemos, os nossos filhos aprendem a andar, aprendem a usar garfo e faca na sua alimentação, e essa aprendizagem, embora guiada pelos pais, pelos adultos, é uma aprendizagem que ocorre de forma natural. Naturalmente que nós, como adultos, sentimos e entendemos que ensinamos as crianças, os nossos filhos, a andar, ensinamos a alimentar-se, a utilizar faca e garfo, mas de facto uma aprendizagem que está eminentemente do lado deles, isto é sempre, corresponde sempre a um ato, digamos, com uma dimensão voluntária muito forte. E, portanto, é neste sentido que, quando encaro a aprendizagem, e aqui ocorre-me referir o trabalho feito desde os anos 80 pelo Seymour Papert, que é um matemático que se dedicou com imensa intensidade ao trabalho e à análise das questões das tecnologias e da educação, e que publicou este livro que agora vos mostro, Mindstorms, em 1980, portanto é um livro que marcou uma alteração profunda na forma de pensar as tecnologias na educação. Eu ia dizer, quando penso na aprendizagem, assumo que a questão-chave é esta. Qual é o tipo de práticas sociais, não é apenas qual é o tipo de atividade, mas o tipo de prática social em que eu assumo que essas práticas oferecem contextos nos quais tenham lugar as aprendizagens específicas que nós desejamos. Ou, dito de outra maneira, quando eu equaciono para os meus alunos a necessidade de que ocorram certas aprendizagens, eu tenho que imaginar quais são as práticas sociais em que eu vou envolver esses alunos para que essas aprendizagens ocorram. E isto não coloca de lado a ideia de que, para certas aprendizagens ocorrerem, eu poderei ter que recorrer à exposição. Neste momento, o que eu estou a fazer é exatamente exposição. E, portanto, eu estou a partilhar ideias. As pessoas que estão a ouvir estão ativas, no sentido de que estão a ouvir, mas estão a pensar. Portanto, existe atividade forte e a intenção é procurar, a minha interpretação é que nestes webinars, a intenção é procurar criar contextos em que aprendizagens neste domínio ocorram em todos aqueles que nos ouvem e que participam. Um elemento fundamental
na questão da aprendizagem é a mediação. Nós todos utilizamos ferramentas de mediação ou elementos de mediação quando atuamos sobre objetos. Há exemplos clássicos desse tipo de atuação. A linguagem, por exemplo, a linguagem que serve à comunicação, é um elemento de mediação fortíssimo. É talvez o elemento essencial de mediação que nós utilizamos na comunicação. E evidentemente que eu, sujeito, quando lido com ideias, considerem aqui objetos como ideias, eu lido com elas utilizando a mediação da linguagem e outras formas de mediação. O gesto, por exemplo, também é muito importante. Os recursos de mediação que nós utilizamos na nossa atividade são essenciais e este esquema, digamos assim, que aliás muitas pessoas reconhecem como um esquema muito baseado ou totalmente baseado nas ideias de Vygotsky, estes elementos ganham sentido quando eu penso, por exemplo, na relação entre pessoas, sujeitos, crianças e o conhecimento, relação essa mediada pela tecnologia, se quiserem, pelo computador. Quando nós vemos uma criança a olhar para um ecrã de um computador, reconhecemos, se estivermos atentos, que a criança está, através daquele computador, a lidar com conhecimento, com ideias, e essa mediação pode ser tanto mais forte e ter tanto maior sucesso, quanto melhor a ferramenta de mediação, a tecnologia neste caso, quanto melhor ela servir os propósitos que, neste caso, a criança tem, ou que o professor que propôs a atividade poderia ter. Neste esquema é importante notar que a relação entre nós, sujeitos, e o conhecimento é uma relação, como eu disse, mediada pela tecnologia, mas é uma relação de transformação, no sentido em que o nosso objetivo é que haja transformação no conhecimento, nas ideias sobre as quais nós atuamos. E, exatamente a propósito disso, ocorre salientar a relação com o conhecimento quando existe mediação pela tecnologia, que é uma relação que a investigação reconhece que tem vindo a ser alterada. A nossa relação com o conhecimento, agora vou dizer elementar, se quiserem, por exemplo, a nossa relação com tudo aquilo que envolve o nosso contacto com o sistema bancário, sofreu nos últimos 10, 15 anos uma transformação imensa, aliás, como é relatado em diversos projetos. O simples facto de as pessoas tendencialmente ocuparem muito menos tempo em termos de se dirigirem a uma instituição bancária e fazerem a sua relação com o banco eminentemente com base na tecnologia, seja com base em caixas multibanco, seja com base no chamado home banking, portanto, uma relação direta da minha casa para o banco, essa transformação da relação que nós temos com a instituição bancária e, no fundo, com tudo aquilo que é o conhecimento que é exigido a um cidadão para essa relação com a instituição bancária, tem sofrido transformações imensas. Este exemplo da relação com a instituição bancária é um exemplo do dia-a-dia. Eu gosto de trazer exemplos do dia-a-dia porque eles descentram-nos um pouco das preocupações escolares e, portanto, obrigam-nos agora a seguir, num passo imediato, a pensar como é que essa relação com o conhecimento se coloca no meio escolar. E no meio escolar, aliás, muito como ainda em alguns meios científicos, o conhecimento ainda é muito entendido como um bem individual, uma propriedade individual. Eu podia ir literalmente dizer os alunos vão à escola buscar conhecimento e vão às suas aulas fazer certo tipo de atividades, ouvir os professores e voltam para as suas casas com o conhecimento. Quando eu interpreto a escolaridade desta forma, eu estou a olhar para o conhecimento claramente como uma propriedade individual, algo que eu busco individualmente e algo que eu possuo. As tecnologias têm vindo a ajudar, não apenas as tecnologias, mas muitas tecnologias têm vindo a ajudar a entender o conhecimento como um produto coletivo, que é construído na interação com os outros, com as ferramentas, com as condições em que essa produção de conhecimento existe, com os problemas. Evidentemente que isto é uma característica que é exterior à tecnologia. O conhecimento que se produz numa comunidade científica X é um conhecimento produzido num coletivo. As tecnologias trazem agora
digamos, ao domínio público, se quiserem, ou às escolas em geral, a possibilidade desta noção do conhecimento como um produto coletivo ter, de facto, uma concretização muito grande, exatamente por via da utilização da internet e das tecnologias. Desta ideia de que eu entender o conhecimento como produto coletivo, decorre a noção de que o poder, digamos, o poder que é trazido pelo conhecimento, é imensamente partilhado para o bem e para o mal, e, igualmente, a responsabilidade pelo conhecimento, pela sua difusão, pela sua construção, é igualmente partilhada. São dois elementos importantes que merecem aprofundamento, mas que eu quis trazer nesta primeira fase, neste primeiro andamento, acerca da aprendizagem, por um lado, e daquilo que é a relação do conhecimento quando há mediação através da tecnologia. Feito este primeiro andamento, eu queria, de uma forma rápida, enquadrar, num segundo andamento, enquadrar as plataformas LMS, que, a propósito, LMS abrevia o Learning Management Systems. Também há pessoas que preferem utilizar a expressão Collaborative Work Environment, portanto, a ideia de ambientes de trabalho colaborativos. Trata-se, como se sabem, de sistemas online que servem basicamente à gestão da aprendizagem e o trabalho colaborativo. A terminologia gestão da aprendizagem é uma terminologia muito do campo económico, mas apesar de ser uma importação desse campo, entenda-se aqui a gestão da aprendizagem, não do ponto de vista do gestor, mas do ponto de vista do indivíduo, não é? Do aprendente, se quiserem, que está envolvido neste trabalho colaborativo. As plataformas LMS, das quais o Moodle é talvez a mais utilizada nas escolas em Portugal, aliás, por via de uma iniciativa da IGDC, da ERT, na altura em que se foi promovida exatamente a utilização extensiva de plataformas Moodle nas escolas. Essa utilização está, eu diria, muito difundida. Um relatório de há 2 anos demonstra que a grande maioria, eu diria quase todas as escolas dispõem de plataformas, algumas mais de uma plataforma. Há uma utilização não tão intensa como desejado. E esse relatório demonstra as necessidades que há nesta dinamização da utilização de plataformas na aprendizagem. A utilização de plataformas, no fundo, cria ou permite a criação de espaços de trabalho colaborativo que remetem para 3 domínios de atividade, que são a participação, e a participação em plataformas LMS é uma participação que pode acontecer em diálogos à vista, diálogos múltiplos, ou em diálogos privados. Não faria muito sentido ter apenas diálogos privados, isto é, ponto a ponto, como se faz, por exemplo, no correio eletrónico, 1 a 1, não faria sentido utilizar para esse propósito uma plataforma LMS, obviamente só para esse propósito, mas é bom chamar a atenção para que também, através de uma plataforma, nós podemos comunicar via direta, portanto, ponto 1 a 1, mas permite também participar de forma síncrona e assíncrona, isto é, em simultâneo e em diferido, em atividades com vista à aprendizagem. Uma característica importante, uma atividade importante, é a construção, a ideia de que é possível, por etapas sucessivas, construir textos, construir com todo o tipo de objeto que possamos imaginar ser alojado numa plataforma LMS e registar e rever a história dessa construção e, portanto, a história das participações e das construções que vão ocorrendo. É importante notar que, e neste momento que se fala em plataformas LMS, plataformas Moodle, é bom notar que a utilização de plataformas Moodle, por se tratar de um tipo de aplicativo ou de aplicação com uma, digamos, uma abertura muito grande, que permite, digamos, a qualquer
pessoa a construção, implementação e, portanto, alojamento de módulos específicos para certo tipo de atividade que se queira fazer na plataforma Moodle, ao ter essa característica aberta, cria, evidentemente, espaço para se poder imaginar o desenvolvimento de todo o tipo de atividade que se entenda adequado neste tipo de plataforma. E ao dizer isto, eu não estou a dizer que o Moodle é a plataforma boa a utilizar, é um exemplo de uma plataforma que neste momento está em utilização, como sabemos, mas é de imaginar que dentro de algum tempo, não vale a pena dizer se é 1, 2 ou 3 anos, haverá certamente ou outros Moodles, ou outras plataformas, ou outras versões, aliás, como está aí no horizonte, outras versões mais sofisticadas, mais amigáveis e, portanto, mais adequadas àquilo que se pretende realizar. Quando se assume trabalhar em plataformas de gestão da aprendizagem, está a assumir-se que se coloca o foco em espaços virtuais específicos e em tempos de aprendizagem, que podem ser, como eu dizia há pouco, síncronos ou assíncronos. Mas, mais importante, está a assumir-se que há uma secundarização do ensino explícito ou transmissivo. E essa secundarização corresponde exatamente à ideia de que as plataformas de LMS, embora permitam, não serão os espaços vocacionados para, por exemplo, fazer a implementação de tutoriais, ou pelo menos para fazer apenas isso. Seria uma utilização fechada, digamos assim, desses espaços que se entendem eminentemente abertos. Por outro lado, ao criar espaços em plataformas LMS, espaços itinerários, portanto, definindo percursos de aprendizagem, ou, como alguns autores dizem, currículos de aprendizagem, ao fazer isso está a abrir-se uma característica importantíssima que é a flexibilização de percursos, isto é, as diversas possibilidades que se abrem ao aprendente. Mas é bom notar que, ao pensar em plataformas LMS, e ao pensar em atuar em plataformas, há um conjunto de pressupostos que se coloca, isto é, há um conjunto de elementos tais como a organização, o meu plano, aquilo que eu quero fazer, para quem é que eu quero fazer, digamos, a minha audiência, que aprendizagens é que eu quero que ocorram, e aqui a ideia não é, de alguma maneira, domesticar a plataforma, mas é usá-la de forma intencional. Evidentemente, do outro lado, a utilização de plataformas e a atuação em plataformas tem exigências fortes e, simultaneamente, desenvolve-nos a capacidade, por exemplo, de pensar sobre aquilo que se faz numa atividade semelhante presencial. Quando eu imagino uma atividade presencial e a seguir imagino feita numa plataforma LMS, eu sou obrigado a desenvolver a minha capacidade crítica sobre o que faço presencialmente. O campo de possibilidades que se abre é vastíssimo e se entender aqui plataforma LMS como uma categoria vasta, nós podemos imaginar que, aliás, como está concretizado, podemos imaginar que a utilização articulada de ferramentas da Web 2.0, por exemplo, pode constituir um excelente LMS, um excelente Learning Management System. Feito este segundo andamento, eu passo ao terceiro andamento. E o terceiro andamento pergunta para onde caminhamos em termos de plataformas LMS nas escolas. Aliás, essa é a questão chave aqui neste terceiro andamento. Sem querer ser futurista e dizer o que é que vai acontecer, não é útil, e aliás é difícil, mas vale a pena dizer o que é que nós gostaríamos que acontecesse. Aliás, é essa a questão, o que é que gostaríamos que acontecesse, é isso que guia a construção do futuro. E, portanto, em vez de nós tentarmos adivinhar o que é que será o futuro, podemos é pensar no nosso contributo para que o futuro seja como nós queremos que ele seja. Há um conjunto de questões que é preciso colocar, e, aliás, este terceiro andamento é bastante interrogativo. Por exemplo, sabemos o que é que se faz com as plataformas LMS nas escolas, hoje em dia? Eu penso que não. Todos nós conhecemos e somos capazes de contar histórias sobre o que acontece naquela escola, naquele agrupamento, o que acontece de bom, de mau, de assim, mas não sabemos qual é que é, digamos, o cenário, o panorama da utilização de plataformas LMS nas escolas em Portugal. É fundamental voltar a fazer
a análise daquilo que se passa em termos de utilização de plataformas, não apenas em termos de densidade de utilização, mas também em termos de conteúdo, o que é que se está a passar dentro das plataformas. Por outro lado, é preciso estabelecer ligações entre aquilo que são outras ferramentas da Web 2.0, que muitas pessoas utilizam, ou algumas pessoas utilizam, e a relação com as plataformas LMS. Simultaneamente, é preciso pensar, por exemplo, qual é a relação que existe ou poderá existir entre plataformas LMS e o portal das escolas. Numa proposta que, aliás, tive a oportunidade de fazer a propósito do portal das escolas, havia indicações de soluções até relativamente simples de submissão de conteúdos numa plataforma LMS da escola que disporia de mecanismo que permitiria que a submissão fosse simultânea na plataforma LMS da escola, ou do agrupamento, e no portal das escolas. É uma questão de as plataformas LMS das escolas terem um módulo que, perante a submissão de um recurso, nos coloca a questão, também quer submeter o recurso no portal das escolas, sim ou não, e depois, se sim, segue a via normal de submissão de conteúdos ao portal das escolas. Enfim, há um conjunto de questões que é preciso olhar para elas e, basicamente, a questão é o que é preciso repensar. Ora bem, e repensar, eu tenho algumas propostas para repensar. Começando com repensar o design. Muitas vezes, as pessoas que utilizam as tecnologias concentram-se na questão do design da ferramenta. A plataforma é boa, é má, é assim, precisa deste módulo, daquele. Bom, é preciso pensar o design das atividades das pessoas, isto é, o que é que se vai fazer com aquele instrumento, com aquela plataforma Moodle. É preciso repensar o foco da interação, ou seja, é preciso que seja retirado o foco da interação utilizador-computador, ele ainda é bastante forte, e retirá-lo para um contexto mais alargado, isto é, repensar a interação entre as pessoas e a interação entre as pessoas e o seu ambiente de aprendizagem. Ao repensar isto, claramente está a pensar-se a interação mediada pela tecnologia. Isto é, a ideia não é retirar a tecnologia, a ideia é focar na interação entre as pessoas mediada pela tecnologia. É fundamental repensar a integração curricular. Ora bem, embora se fale na integração das tecnologias nos currículos, e, portanto, a expressão integração curricular ocorrer muito frequentemente, esta noção de integração curricular das TIC deve ser repensada e num sentido transformador, mas transformador das práticas e da forma como nós, professores, olhamos para o currículo. E aqui ocorre-me mostrar-vos um slide que retoma a ideia de QWERTY, da educação, que é uma ideia que o Samuel Papert, nos anos 80, popularizou, em que, basicamente, a ideia é esta. Todos nós conhecemos como era a configuração das máquinas de escrever, de há 30, 40, 50 anos atrás. Reconhecemos que, quando olhamos para essas máquinas de escrever, a primeira linha de teclas do alfabeto é QWERTY, é o Q, o W, o E, o R, o T e o Y, é o QWERTY, e as máquinas de escrever tinham essa configuração no seu teclado para evitar a questão das teclas das máquinas de escrever, mecânicas, as teclas, digamos, encalacrarem todas umas nas outras e a máquina não funcionar. O que acontece é que quando as máquinas de escrever passam a ser elétricas e depois passam, digamos, a computador, o teclado computador, mantém-se a configuração do teclado sem qualquer justificação plausível para tal. Apenas a tradição era assim, continuará a ser assim, e podia-se argumentar que, se calhar, valia a pena que algumas letras que são muito utilizadas estivessem mais no centro do teclado e não tanto na periferia. Elas estavam na periferia porque, evidentemente, que as teclas deviam bater no papel de uma forma que, digamos, cada uma de sua vez. Essa questão já não se coloca e, portanto, haveria toda a razão para se mudar o teclado. Bom, isto é um exemplo isto é um QWERTY, digamos, é um fenómeno QWERTY, tal como o Samuel Papert o classifica. Porquê trazer aqui?
porque os currículos, como nós os conhecemos, são coertes da educação. Isto é, eles continuam, embora com renovações, sem dúvida, inovadoras em alguns aspectos, eles continuam a utilizar, digamos, o mesmo balanço que vem de trás e, se quiserem, vem do século passado e muito vem do século XIX, não é? Portanto, continuamos com digamos, opções curriculares muito pouco avaladas, neste caso, muito pouco avaladas pela tecnologia. É preciso olhar para esses coertes e é preciso não criar novos coertes na utilização da tecnologia na educação. É preciso repensar o conceito de formação e a forma como ela é pensada. Se nós defendemos que a utilização de plataformas LMS na aprendizagem dos nossos alunos, para sermos coerentes, devemos também imaginar que pode ser útil, e será útil certamente, a utilização de plataformas LMS para a nossa formação como professores. E formação à medida das necessidades identificadas pela escola, pelo agrupamento, formação em que cada um de nós se sente e deve ser assumido como responsável pela sua própria formação, pelo seu próprio desenvolvimento profissional. Isto não retira responsabilidades à escola, aos agrupamentos, centros de formação, Ministério da Educação, pelo contrário, assume ainda mais responsabilidade o facto desta opção ser pensada e ser aprofundada. Dinamização TIC-PTE na escola. Eu queria trazer uma ideia para repensar essa questão da dinamização, trazer uma ideia com a qual eu simpatizo muito e que é trazida neste livro de uma equipa liderada pelo Etienne Wenger, o livro Digital Habitats, cuja referência tem aqui, que é a ideia do Technology Stewarding. O steward as pessoas que gostam de futebol e que vão ver futebol nos estádios conhecem o que é um steward. É um indivíduo ou um conjunto de indivíduos que formam uma equipa que não vai jogar futebol, mas uma equipa que apoia os espectadores, fiscaliza, ajuda quando é preciso, facilita aquela atividade, no fundo que é ver o jogo de futebol. São elementos que não se consideram como polícias, não têm, digamos, uma vocação policial, mas não são espectadores. O Wenger e estes autores trazem a ideia do Technology Stewarding num local de trabalho, numa empresa. Eu trago para dentro da escola, na ideia de que a dinamização PTE na escola deve assumir, ou pode assumir, esta perspectiva de stewarding. Dinamizar, estimular, ajudar e ajudar numa variedade de dimensões. Também do ponto de vista técnico, quando é preciso fazer opções, mas muito do ponto de vista pedagógico. Fica esse desafio. E quero fechar com a voz dos alunos e a seguir a voz dos pais, porque é preciso repensar o que é e o que tem sido a forma como se entende o papel e a voz dos alunos nas práticas escolares e, em particular, as suas competências sociais e técnicas na utilização da tecnologia. E quando eu digo a voz, não me refiro apenas a ouvir os alunos. Não se trata da voz no sentido apenas de os ouvir. Trata-se também de construir essa mesma voz. Ou seja, os alunos, como nós reconhecemos, são utilizadores intensos de tecnologia e têm uma voz exatamente na forma como na escola se utiliza a tecnologia em geral e as plataformas LMS em particular. E a mesma coisa se aplica aos pais encarregados de educação. É preciso repensar a forma como entendemos a voz dos pais encarregados de educação nas práticas escolares. Eu acho que isto vale de uma forma geral, mas muito nos espaços virtuais. E esta voz dos pais encarregados de educação é uma voz que se traduz nas suas competências sociais e técnicas, que existem, mas que temos que reconhecer, também têm que ser desenvolvidas e, na minha forma de entender a escola, faz parte das responsabilidades da escola lidar com os seus habitantes, que são os alunos, os professores, os funcionários não docentes, os pais encarregados de educação. E é com esta voz final eu termino e ponho à vossa disposição. Muito obrigado, professor João Filipe Matos, pela sua excelente comunicação, muito clara. Eu gostava de lhe colocar aqui uma pergunta muito concreta e direta, que pode, penso, ajudar os nossos colegas professores no dia-a-dia, na sua atividade letiva. E é esta, muito simples.
Quais os erros mais comuns que os professores que usam as plataformas LMS devem evitar na sua prática diária? Portanto, no que respeita, no que concerne ao ensino e aprendizagem. Eu não sei se pegar nos erros é a melhor forma de pegar, mas eu percebo a questão. Nós devemos tentar evitar os erros. Temos que os conhecer. Exato. Devemos procurar ter evitar os consciência erros. deles. Naturalmente que sim. Aprender com eles, mas eu acho que percebo o sentido da questão. Uma das formas como, por vezes, nós observamos a utilização de plataformas é a tentativa de reprodução na plataforma daquilo que é feito na aula. E essa tentativa até pode fazer sentido, pode ser um primeiro passo na utilização das plataformas, mas provavelmente é uma tentativa muito frustrante, porque eu não vou conseguir reproduzir numa plataforma LMS, por muito potente que ela seja, não vou conseguir reproduzir. Portanto, eu não diria que é um erro, mas que se calhar é uma etapa. Isto é, se eu tenho toda a minha referência ligada às práticas presenciais na sala de aula, quando eu imagino um espaço virtual, eu vou chegar a procurar reproduzir isso. E, portanto, sendo natural que isso aconteça, é bom estar alerta desde o início para que não só não é viável fazer essa reprodução, como provavelmente não é desejável. E eu defendo para a escola básica e secundária e também para o ensino superior de uma forma geral, a utilização de plataformas LMS numa lógica de complementaridade. Há pessoas que imediatamente chamam isso blended learning, B-learning, não é? A ideia de articulação do presencial com o virtual. Pode cair e cai dentro dessa categoria de B-learning, mas numa lógica de complementaridade. A escola, eu defendo, pelo menos neste momento, a escola presencial não só existe, vai continuar a existir. A complementaridade é, com certeza, um elemento importantíssimo e eu defendo. E, evidentemente, há espaço para a escola 100% virtual, que não é, evidentemente, a realidade que temos e não sei se será a realidade próxima, pelo menos, no sistema que temos. Claro, muito obrigado. Fiquei esclarecido e concordo integralmente com a sua opinião. Temos aqui agora uma questão do Gonçalo Simões, de um colega. Obrigado, Gonçalo, que coloca a seguinte questão. Os chamados PLE não apresentam hoje em dia algumas mais-valias do que os LMS? Portanto, não valem mais, não apresentam mais-valias superiores às das plataformas LMS. O que é que lhe parece? Só esclarecer uma questão, o PLE e LMS, há pouco, portanto, eu preocupei-me em escrever Learning Management System, Sistema de Gestão da Aprendizagem. O PLE, portanto, que abrevia Personal Learning Environment, tipicamente é assim que as pessoas traduzem, embora tenha visto Personal Learning Experience, que é assim uma pequena nuance, mas tipicamente o PLE é um ambiente personalizado de aprendizagem. Mais-valias, bom, eu não gostaria de os colocar em confronto, porque pegando num dos pontos que eu coloquei há pouco, é importantíssimo eu olhar para a tecnologia como um elemento que vai mediar alguma coisa que eu vou fazer. Para alguns objetivos meus, em termos de aprendizagem, será importantíssimo que eu tenha um ambiente bastante fechado, no sentido bastante estruturado, para certo tipo de objetivos, mas para outras finalidades eu posso querer ter um ambiente mais aberto. E nessa altura, eu devo assumir de uma forma geral, o PLE dá-me mais liberdade, dá-me mais possibilidade de eu ajustar aquilo que é o meu objetivo, e, portanto, a minha intencionalidade a utilizar um sistema deste tipo. Tal como os LMS, os PLEs não estão bem definidos. Isto é uma variedade enorme de ambientes pessoais de aprendizagem. Eu costumo dizer que eu, em cima da minha mesa de trabalho, eu tenho um ambiente pessoal de aprendizagem. Com tecnologia, mas tenho ali um ambiente pessoal de aprendizagem, no qual eu tenho os recursos de que preciso, um telefone, um computador, apontamentos, livros, pens, etc. E eu personalizo com aquilo que entendo que é útil. Bom, mas é útil para o meu objetivo. Não é? De vez em quando tenho que arrumar a minha mesa. A propósito, tenho que arrumar agora.
Porquê? Porque ela está, aquele ambiente que eu tornei pessoal e que me está a satisfazer, já não me satisfaz. Eu preciso de o reconfigurar. Nesse sentido, há mais valias. Eu concordo com o Gonçalo, aliás, a quem agradeço a questão. Nesse sentido, haverá mais valias. Agora, fica a questão, eu não posso igualmente personalizar o meu LMS, quer dizer, depende dos meus objetivos, de novo, e depende de que é que estamos a falar. Que tipo de LMS estamos a falar? De uma forma geral, eu diria que sim, eu consigo, com mais flexibilidade, articular algo que seja um PLE do que algo que seja um LMS. Embora, como dizia há bocadinho, as categorias não sejam tão bem definidas assim. Ok, muito obrigado, professor. Damos aqui por encerrada esta emissão. Agradeço a todos os que estiveram connosco. Muito obrigado e até de hoje a 15 dias. Obrigado. Enganei-me, até sexta-feira vamos ter, anuncio aqui, um webinar especial sobre segurança na internet, uma vez que esta semana estamos a comemorar a Semana da Segurança na Internet. Obrigado a todos. Até depois.